Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para contar um testemunho da Flávia Moraes, a qual ela está residindo em Goiânia. Hoje nós vamos estar aqui naquele bate-papo. Realmente Deus tem grandes coisas para revelar aqui hoje. Como que tá, Flávia? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho do seu testemunho, né? Muitas pessoas te acompanham como levita de Deus, né? Nós queremos explorar um pouquinho isso. Eu queria que você já cumprimentasse o pessoal e falasse um pouquinho sobre a sua infância, como que foi. Amém. Para mim é um prazer estar aqui com você, né, dando essa entrevista, né? Quero dizer para vocês que estão aí ouvindo agora, vendo esse vídeo agora, eu louvo a Deus porque eu nasci num lar cristão, né? A minha infância, como eu sempre gosto de ministrar na igreja, que eu acreditei, né, que a primeira coisa você tem que acreditar na sua chamada. Eu tinha apenas 10 anos de idade quando Deus me fez a primeira promessa, a qual Ele tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe para adorar e exaltar o nome dEle. E a minha infância, talvez muitas pessoas falem assim, você veio da casa de levita? Não, na minha casa ninguém canta, sabe? Não tem levitas. E eu acreditei, porque na época quando eu era pequena, assim, dos 10 anos de idade, meu pai não era evangélico, só minha mãe. E levava nós para a casa do Senhor. E ali eu sempre gostava do louvor, né? Então o que acontece? Eu acreditei na minha chamada e muitas vezes aprendi a louvar, ensaiar em casa. Naquela época era aquelas fitinhas cassete, né? E eu lembro que eu voltava aquele trem, muitas vezes aquele trem embuchava lá e eu pegava a canetinha, né? Pegava a canetinha ali, pegava aquela fita e voltava. E eu acreditei na minha chamada. E hoje eu vejo há tempos passar, mas eu vejo Deus em tudo isso. Porque a primeira coisa, quando Deus promete algo nas nossas vidas, nós temos que acreditar, né? E Deus, Ele olhou para mim e me chamou como levita, né? E eu tenho grande alegria de saber que Deus, Ele me escolheu desde o ventre da mãe para adorar e exaltar o nome do Senhor. Com quantos anos de idade você aceitou Jesus? Como foi esse processo? Olha, eu sempre falo para todos que nós, como nascemos num lar cristão, o povo já diz assim, você já é crente, né? Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que levantar a mão, né? E confessar, né? Que nós aceitamos Jesus ao nosso coração, à nossa vida. Porque eu falo que filho de crente também tem que aceitar Jesus, né? E o momento de um processo, já era até casada, já tinha até meus filhos, já. E um dia o pastor fez um apelo, diz assim, eu quero que alguém quer aceitar Jesus, alguém quer fazer um propósito com Deus, em se entregar a sua vida a Jesus. Eu me olhei assim para dentro de mim e disse assim, eu nunca levantei a mão e falei para Jesus me aceitar e eu aceitar Ele, porque eu já vim num lar cristão, então eu nunca fiz isso. E eu achei aquilo bonito na minha vida. Eu disse assim, eu levantei a minha mão e fui para frente. Aí os irmãos que me conheciam da minha igreja disseram assim, uai, a irmã Flávia indo lá na frente aceitar Jesus. Aí eu dobrei meu joelho lá perante o altar, levantei as minhas mãos e ninguém sem entender, né? E aí o pastor disse assim, aí ele viu aquele processo na minha vida, ele disse, irmãos, filho de crente também tem que aceitar Jesus, tem que levantar sua mão e dizer, Jesus, eu quero te aceitar e eu quero que o Senhor me aceite também, né? E aí aquilo ali foi uma emoção muito grande, que não só eu fui ali no altar, mas muitos também que tinham nascido no lar cristão, que não tinham levantado a mão, levantou a mão naquele momento e foi para o altar do Senhor. A partir daquele momento foi a transformação. Isso, a partir daquele momento foi como quando Deus começou já a trabalhar mais profundamente na minha vida. Que aí eu levantei a minha mão, entreguei minha vida, disse para Jesus, me aceita, Jesus, porque eu quero aceitar o Senhor. E foi quando o processo de Deus foi totalmente diferenciado na minha vida, no meu ministério. Como que foi esse encontro seu com Deus? Para vir esse chamado teve um encontro. Como foi esse primeiro encontro seu? O primeiro encontro, sabe, a gente tem os momentos, né? Você tem um momento em que você vai encaixando isso, como Deus vai deslanchando. Na minha igreja, tinha muitas pessoas que adoravam o Senhor, muitas vezes tem pessoas que cantam até melhor, né?
Mas eu sempre acreditei, eu sempre era cantora de cantar nas cruzadas, né, aqueles cultos à tarde de evangelismo, né? Então muitas vezes eu ia à tarde, a partir da tarde, no domingo, e eu ia adorar o Senhor. E muitas vezes eu olhava para mim e eu falava, será que vai acontecer mesmo? Será que Deus me chamou mesmo, né? E sempre Deus me dava algo dentro do meu coração e dizia, eu te escolhi, a diferença. Mas eu quero dizer para você que quando eu vi mesmo assim, algo transformado na minha vida, que Deus tinha me chamado mesmo para adorar Ele, a diferença foi aquilo que me impactou quando eu me levei a uma moradia, que é um deserto de 10 anos, né? Ali eu morava na roça e ali naquele lugar onde eu morava, uma igrejinha de pau a pique, não tinha energia, não tinha, né, som, era no Playboca mesmo, e o pastor chamava, irmã Flávia, vem adorar o Senhor. Eu cantava os hinos da harpa, meninos do conjunto da mocidade, ali no ciclo de oração, né? Então sempre adorando, exaltando o nome. Eu vi uma preparação naquele momento. Deus me levou àquele deserto por 10 anos, ali naquela igrejinha humilde, naquela roça, para uma preparação. E quando eu estava ali, muitas vezes adorando o Senhor com o violãozinho ali, e abria a boca ali para adorar, exaltar o nome do Senhor, e eu via Deus no controle de tudo. E eu perguntei um dia a Deus, o Senhor me fez uma promessa, eu tinha apenas 10 anos de idade, e o tempo passa, o que está acontecendo? O Senhor disse para mim, filha, entenda que é uma preparação esse tempo. E eu vi uma preparação de 10 anos na minha vida ali, adorando a Ele ali naquela igreja humilde, pau a pique, sem energia, sem som, sem playback, só no Playboca mesmo, e o nome do Senhor sendo glorificado. Aí eu vi que Deus tinha uma chamada diferenciada na minha vida, que era uma preparação, porque eu sempre falo que você tem uma chamada, mas tem que ter uma preparação. Deus, Ele permite os desertos na tua vida para ter uma preparação, e ali Deus me levou para aquela preparação, né, para que hoje eu estivesse aqui dando essa entrevista. O que te marcou mais dentro desse deserto, que depois que você teve as promessas, todos nós achamos que vai ser rápido, né? O cumprir de Deus, o agir de Deus. O que te marcou mais dentro desse deserto? Olha, eu vou falar uma coisa para você, esperar o tempo de Deus não é fácil. O tempo de Deus, ele é um processo que as pessoas acreditam assim, a palavra do Senhor diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Ele acha que hoje ele está chorando à noite, amanhã ele já vai abrir o olho e a vitória já está na sua casa, na sua porta e tal. Não, é um processo do tempo. O tempo, você tem que saber esperar o tempo de Deus. E foi isso que aconteceu. Eu entrei por um deserto de 10 anos ao processo para que eu viesse estar aqui hoje para dizer isso para vocês, mas não foi fácil esperar o tempo do deserto. No tempo do deserto, a qual você olha para um lado e para o outro, você não vê nada, você só vê escuridão, né? Eu sempre falo que quando você está num deserto, você acredita mais na vitória do seu irmão do que na sua própria vitória. Quando você está no vale, lá embaixo mesmo, que você não vê a solução, que você olha para cima e diz assim, da onde virá o meu socorro, né? Talvez a gente entra tanto num deserto que você pensa assim, todos me esqueceu, ninguém olha para mim, as promessas, será que foi mesmo aquilo que Deus prometeu, vai cumprir mesmo? Só que ficou marcado. Ficou marcado por quê? Porque a gente, quando está lá naquele deserto, sempre Deus levanta profetas, profetizas para falar algo para a gente, para que a fé da gente venha se aumentar. E quando eu morava naquela roça ali, naquele momento ali, naquele deserto, Deus usou um missionário e falou, filha, no tempo certo e na hora certa, eu vou te tirar deste lugar e levantarei você para as nações, aonde você não for, a tua voz irá. Então, hoje eu vejo que é o tempo de Deus. Eu tenho 11 anos de ministério. 11 anos de ministério. E tive que esperar esse processo do tempo. Flávia, você teve alguma dificuldade na sua infância de perseguição de alguém assim, antes do seu ministério ser consolidado? Sim, eu tive. Assim, a gente hoje, com a mente mais madura, a gente entende que é um processo até de teste por Deus, né? Na nossa vida, Ele permite, né, acontecer para ver se realmente, né? Mas eu tive uma perseguição, sim,
no começo ainda da minha infância, naquele momento, a gente mandava os pedidos, né, para cantar. Quem queria louvar, né, peço, né, para adorar, exaltar o nome do Senhor, punha lá a Flávia. E lá nos cultos na nossa igreja, no domingo, sempre tinha assim os visitantes, então eles punham as pessoas melhores para cantar, né? E eu sempre mandava meu pedido, no momento que eu já tinha mandado até 3, eu via o irmão que estava dirigindo o culto, ele pegava o meu pedido e jogava no cesto ali do lixo. Eu mandava outro, ele lia, né? Ele disfarçava bem. Ele ali no momento ali, eu via quando ele massava ali de novo, eu ficava só de olho, ele massava e jogava e não dava oportunidade para mim. E hoje eu até emociono em falar isso, você sabe por quê? Porque você tem que acreditar. Quando Deus fala, você tem que acreditar. E eu vi aquele momento acontecendo comigo, eu poderia muito bem ter desistido, isso ficar marcado na minha mente, um trauma, e não querer cantar mais, né? E muitas vezes eu chorava para minha mãe, falava, mãe, eu queria tanto cantar, e eles não deram oportunidade para mim cantar, porque eu sei que acontece isso até com muitas crianças, né? E aí o que acontece? Mamãe falava, não, minha filha, mas aí faz assim, você vai lá no culto ar livre, vai ter o culto ar livre, lá eles vão te dar oportunidade, vai ter o culto na casa da irmã fulana, aí chega lá, a irmã fulana vai te dar oportunidade. E eu cantava nos cultos, né, ar livre, no culto das irmãs, mas eu queria cantar na igreja. E aquele momento que aconteceu na minha vida, de eu ver aqueles pedidos sendo jogados fora e o irmão não dava oportunidade para mim, eu podia até falar para os irmãos que poderia ter causado um trauma e hoje não poderia eu estar aqui testemunhando isso. Mas eu tinha dentro do meu coração que quem me fez a promessa é fiel para cumprir na minha vida, que o tempo certo ia chegar a minha vez. E hoje, não para me exaltar, mas que o nome do Senhor possa ser exaltado. E para que você venha entender que o segredo é acreditar, o segredo é continuar fiel, mesmo que você está sendo, né, ali naquele momento, né, triste, passando aquele problema pelas pessoas, não dando até crédito naquilo que você quer fazer. E o que acontece? Pessoas que naquela época cantavam, adoravam o Senhor, eles davam oportunidade, hoje nem na casa do Senhor está mais, né? Pessoas que cantavam lá nem canta mais, enterrou o talento, não canta mais. E hoje eu me vejo assim, sabe? Eu olho assim e disse para o Senhor, não é porque eu sou melhor não, mas porque o segredo foi continuar, foi persistir naquilo que eu queria, foi naquilo que eu olhei e falei, eu quero, mesmo que ele está jogando fora os meus pedidos, mas eu vou continuar adorando, exaltando o nome do Senhor, sabe? E hoje eu tenho prazer em falar para os irmãos, continua, o segredo é continuar, porque perseguições vão ter, tá? Pessoas vão se levantar contra a sua vida, vai ser usada pelo diabo para você desistir daquilo que Deus já te prometeu, né? Pessoas vão ser usadas para que você venha esquecer dos teus sonhos, pessoas vão se levantar contra a sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você, que quem te prometeu é fiel para cumprir, e no tempo certo Deus vai exaltar a ti, vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para você, nunca esqueça que sempre terá a Penina na tua vida, tá? A partir daquele momento, então, tipo assim, as promessas de Deus começou a vir na sua vida e começou a ter o processo para ser cumprido? Isso, porque é o momento que quando eu nasci já tinha promessa, que Deus falava assim que já tinha promessa desde o ventre da minha mãe. Mas, porém, já estava só por escrito as promessas, né? Aí Deus renovou a promessa quando eu tinha 10 anos de idade, falou para mim, olha filha, eu tenho algo diferenciado. Mas, porém, ainda estava só na escrita, né? Mas é o momento que quando Deus começou a deslanchar mesmo, foi a partir quando eu levantei as minhas mãos para aceitar Jesus e disse para Jesus me aceitar. E naquele momento Deus começou a trabalhar na minha área mais espiritual, na minha vida, na minha mente, quando eu vi as coisas deslanchando, sabe? E aí o que eu quero dizer para você nesse momento? Que eu via Deus abrindo portas espirituais, portas a que te leva a acreditar mais, que aquilo que ainda com teus olhos não vê, mas você pode crer que vai acontecer, porque quem prometeu é fiel para cumprir.
né? Aí eu vi Deus agindo, né? Você também enfrentou alguma dificuldade na área da saúde? Como que foi? Sim, irmãos, eu passei por um momento difícil, não foi fácil. Eu tinha um problema assim muito sério da lactose, né? Nada derivados de leite. E quando eu chegava ali nos congressos, chegava ali à tarde, as irmãs com aquele banquete, né? Era tudo quanto é tipo de quitanda, de doce, né? Aquele preparo, porque o povo de Deus, ele prepara tudo com amor, com dedicação, né? E aí quando eu chegava ali, as irmãs me apresentavam, vamos tomar um café, e aí eu falava, ô minha irmã, eu não vou poder comer nada disso por devido ao problema que eu tenho, sério, da lactose, a alergia é muito forte, se eu comer aqui eu não canto à noite, eu passo muito mal, né? E prova tanto que nem aquele remédio que eles tomam, né, pra mim não fazia efeito. Elas, não, vamos comprar o remédio e você pode comer. E eu não falei, mano, não posso, é porque faz mal mesmo. Só que o momento em que eu passei esse momento foi 13 anos, com esse espinho na carne. Eu falava, Jesus, me cura. No momento que eu dobrava o joelho no quarto, falava assim, Senhor, faça esse milagre na minha vida. Eu sei que o Senhor tem o poder de me curar, para que eu venha fazer a obra do Senhor, mais com alegria, vendo esse povo com essa dedicação, tudo com esse carinho à minha pessoa. E eu queria contribuir com eles, com esse carinho, mas eu fico pedindo ao Senhor que o Senhor faça um milagre. Aí foi um momento que eu esperei por 13 anos, irmão. E hoje eu estou aqui para dizer que Jesus me curou da lactose, da alergia. Não tenho mais esse problema, porque quando Jesus ele faz por completo. Hoje eu posso chegar em qualquer agenda, qualquer congresso, as irmãs preparar qualquer coisa de leite, eu posso comer, eu posso se alegrar ali com elas, porque Jesus no tempo certo, ele fez um milagre na minha vida. Mas eu tive que passar esse processo, que foi um processo de 21 anos para cumprir a promessa. Quantos anos de idade você começou o seu ministério? Olha, eu comecei o meu ministério louvando mesmo, fazendo a obra do Senhor, porque eu canto desde os meus 10 anos de idade, né? Mas, e assim, fazer a obra do Senhor foi a partir dos 20 anos de idade. 20 anos de idade que eu deslanchei mesmo na obra, fazendo a obra do Senhor, cantando, adorando o Senhor. Mas eu esperei 21 anos para gravar o primeiro CD. Isso você acha que pode ter sido resultado de oração da sua mãe? Como que você vê isso? Sim, eu tenho certeza, porque oração de mãe tem muito aos seus efeitos, quer dizer para você, tá? Que oração de mãe é uma benção, e a mamãe sempre nos ajudou muito espiritual, eu falo sempre porque a minha mãe, ela sempre esforçou com nós na igreja, por devido ao meu pai não ser evangélico, né? Mas ela sempre mandava nós para a escola dominical, para os cultos de criança, para a oração de criança. Naquela época tinha oração, né? Na segunda-feira das crianças. E prova tanto que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tinha apenas 9 anos de idade, né? No culto de criança, na consagração, ali onde estavam milhares, muitas crianças ali naquele lugar. Eu fui uma delas que fui selada com o Espírito Santo naquele dia, né? Então isso foi efeito da oração da minha mãe. Eu sempre acredito que a oração da mamãe foi o que me ajudou a estar até hoje aqui. E qual que foi as dificuldades que veio para você conseguir gravar esse primeiro CD? Você tinha uma promessa, mas todo cantor também tem uma história, uma dificuldade para contar, né? Sim, tem sim. Porque eu quero dizer algo para você aí que está do outro lado, que está esperando isso, algo da parte do Senhor também. Muitas vezes Deus usa pessoas, né? E abençoa você financeiramente para você gravar um CD. Então, como assim a nossa vida financeira era muito, né, fraca, não tinha condição de gravar um CD. E eu olhava na minha situação e eu falava para Jesus, Jesus, é só o Senhor mesmo para fazer isso, porque de mim mesmo não tenho condição. Mas Jesus, eu tenho certeza que Ele abre porta onde não há, porque sou prova viva disso. E quando eu cheguei a gravar o primeiro CD, não foi fácil. Eu sempre gosto de analisar isso, porque tem pessoas que ganham a sua gravação, Deus usa pessoas para abençoar. E o meu primeiro CD não. O meu primeiro CD foi gravados em dificuldades. Eu trabalhava numa lanchonete, eu fazia pamonha, eu fazia pastel, né, pizza. Eu era uma pessoa que trabalhei 2 anos em uma lanchonete, ali, a qual nós tínhamos ali, e trabalhando e juntava aquele dinheiro todo mês
para pagar a parcela daquele CD que tem o título Agenda de Deus. Ficou marcado. Ficou marcado. E aí eu perguntei a Deus um dia assim, Senhor, por que as minhas coisas são mais difíceis de adquirir? Por que o Senhor me prometeu e tem tanta dificuldade? O Senhor disse assim, filha, eu quero que você entenda uma coisa. Tem pessoas que recebem tão fácil e não dá valor. E o teu tem sido tão dificultoso. A momento de você pensar, será que vou dar conta de terminar de pagar esse CD? Aí eu falava assim, realmente, Senhor, eu pergunto isso. Aí ele diz assim, por isso. Porque todas as vezes que você vê esse trabalho, esse CD em tuas mãos, você vai lembrar que foi difícil chegar até aqui. Quando a pessoa passa por esse processo de espera e de agir de Deus, às vezes não devagar, mas no tempo dele, a história ela ganha mais peso, né, quando é contada o testemunho, não é isso? Isso é verdade. Não tem como você viver uma coisa deslanchar o seu ministério com o testemunho dos outros, né? Você tem que viver algo para ser contado, né? Você prega o que vive. Eu sempre falo isso. E tudo que eu passei é um processo na minha vida, do meu ministério. Eu sempre pergunto a Deus e o Senhor disse assim, porque lá na frente vai ser preciso, né? Você passar por aqui para que lá na frente você venha contar, né? O que Deus pode fazer. E realmente, então tem esses processos das provas, dos desertos, né, dos vales, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Não é o meu nome nem o seu nome, mas que o nome do Senhor seja glorificado em todo testemunho, né? Em todo testemunho que nós contamos, né? No final é que o nome do Senhor possa ser glorificado. Então hoje a cantora Flávia Moraes, né, passou esse processo do tempo, dos desertos, tem passado, mas para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Além da sua mãe, você se vê que a sua família também, tipo assim, ela juntou nesse processo de Deus, te apoiou, como você vê? Sim, eu sempre agradeço a Deus pela minha família, né? Pelos meus amigos, pelas pessoas que estão ao meu redor, né? Por quê? Porque todos teve uma contribuição no meu ministério, né? Não financeiro, mas em oração, em uma palavra, né? Em uma curtida no Facebook, em um compartilhamento, né? De vídeos. E isso aí eu falo que todos que acompanham a cantora Flávia Moraes faz parte do meu ministério, da minha história. Flávia, como que foi o processo do primeiro CD? Você teve alguma dificuldade dentro da família para esse CD ser lançado? Sim, eu tive sim. Qual foi o processo de trabalhar o CD, tudo. Meu pai adoeceu, meu pai ele teve um processo que ele quebrou o pescoço, né? E depois ele adoeceu, teve um caso mais sério, né? A qual levou ele chegar a ir para o UTI. E quando ele estava ali no UTI, a semana do lançamento, quase a semana, né? Já tinha preparação já, marcada a data do lançamento do CD. E mandaram reunir a família, porque daquele dia meu pai não passava, né? Mandou reunir que meu pai, a situação da saúde dele, né? Estava muito ruim. E eu lembro que eu fiz uma oração ali, eu trabalhava na lanchonete, fazendo pastel. E eu fazia uma oração ao Senhor. Eu pedi ao Senhor, Senhor... Eu esperei tanto tempo para se cumprir essa promessa. O meu pai orou, me ajudou em oração. E eu peço ao Senhor, desejo no meu coração, que o Senhor venha restaurar a vida do meu pai, a saúde do meu pai. Não deixe o meu pai falecer, Senhor, nesse momento, porque eu quero ver o meu pai lá dentro da casa do Senhor, adorando junto comigo, agradecendo o Senhor por esta vitória. E nesse lançamento eu quero ver o meu pai ali comigo, cantando o hino da vitória. E Deus, ele fez uma restauração muito grande. Ele pegou e, de um dia para o outro, Deus pegou e se levantou a saúde do meu pai de novo. E quando aconteceu o lançamento do CD, eu pude ver o meu pai ali naquele lançamento. Para mim foi emocionante, muito grande. Mas teve que passar pelo processo da dor, mas para depois a gente sorrir lá na frente. Foi muito bom. Esse é uma vitória, é uma conquista muito grande da parte do Senhor. E prova tanto que já tem 9 anos, papai está vivo aí. Hoje você conta com quantos CD gravados, como que é? Olha, eu tenho 3 CD gravados, tem 2 coletâneas fazendo participação especial, né? Em 2 coletâneas.
e 3 CD gravados. Eu tenho Agenda de Deus, O Tempo de Deus e Digital do Oleiro, que saiu agora, que tem 6 meses que saiu. Você também já tem alguns videoclipes, né? Como que é? Tem sim, tem ali no meu canal Flávia Moraes, né? Cantora Flávia Moraes, ali no meu canal do YouTube, tem muito ali a gente ministrando a palavra do Senhor, louvando, né? Tem já clipes e tem um projeto agora novo que a gente está querendo agora gravar, um novo clipe, né? 2020 agora ser lançado e estamos orando por isso. E tem sim, tem muitas coisas e aí tem umas músicas que é mais marcante no nosso ministério, né? Depois que a promessa de Deus realmente ela se tornou real na sua vida, Deus tem te levado em vários lugares. Você tem como citar alguns lugares que você jamais imaginou que poderia estar lá? Olha, a primeira coisa que eu sempre não esqueço, porque a gente diz assim que a gente nunca esquece das raízes, né? Quando eu gravei o primeiro CD, Agenda de Deus, tinha uns 5 meses gravado o primeiro CD, Deus me levou no Cuiabá. E eu pude ali adorar, exaltar o nome do Senhor no grande templo. Ali já tinha mais de 2.000 pessoas ali naquele momento. E eles me deram a oportunidade de estar adorando o Senhor ali, naquele evento. E quando eu ali comecei a adorar o Senhor, que é a música que traz por título a Agenda de Deus, né? Na agenda de Deus, ninguém pode tocar. A escrita no céu, ninguém pode apagar. E ali quando eu estava adorando o Senhor com esse louvor, eu abri os olhos e vi aquela multidão de pessoas. O Senhor diz assim: olha aí, filha, estava escrito na minha agenda esse tempo na sua vida. Há momento que há 1 ano atrás você estava na roça, no meio do mato. Agora eu te ranquei de lá, tirei você de lá e te coloquei aqui para te provar mais uma vez que eu sou Deus na tua vida. Estou te honrando aqui no meio desse povo, porque eu sou o Deus da promessa. Estou cumprindo uma promessa na sua vida ali. Então ficou marcante. Essa de Cuiabá ali no Grande Tempo ficou marcado para mim. Ficou marcado para mim ali na cidade do Pará, na Taboca, pro lado de Xingu, né? Fiquei por 10 dias ali fazendo a obra de Deus, ficou muito marcante. Eu fui já assim em vários lugares que ficou bem marcante para mim, né? Mas tem uns que a história da gente fica mais forte, né? Da Igreja de Deus, na Bom Jesus do Araguaia, no Mato Grosso. Eu sempre gosto de falar ali, as pessoas têm um carinho muito grande e ali ficou marcado o meu ministério também ali para aquele povo ali, né, do Bom Jesus do Araguaia, ali com a pastora Sandra, a qual eu sempre falo para o Senhor que você tem que ter sinais para você saber que realmente Deus está nesse negócio. Eu gosto de falar isso, né? Porque se você está em comunhão com Deus, você está fazendo a obra do Senhor, teu coração ligado naquilo, então você vai ver que o nome do Senhor possa ser glorificado naquele lugar. E aí eu pude estar ali naquele lugar quando eu adorava o Senhor, eu ministrava a palavra do Senhor na parte da manhã, a qual muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, crianças foram batizadas com o Espírito Santo, então aquilo ali para mim ficou marcado no meu ministério também. Dentro do seu ministério, qual que é um dos maiores sonhos que você tem ainda que você vê que Deus vai realizar? Olha, eu tenho muitos sonhos e projetos, né? Mas eu quero viver os sonhos e os projetos de Deus na minha vida, porque eu sei que o projeto dele, né, e os sonhos de Deus será melhor na minha vida. Mas eu tenho já confirmação que o meu sonho é a obra missionária. Eu gosto muito da obra missionária. Eu gosto de ir para lugares que pessoas necessitam de palavras, pessoas humildes, pessoas carentes, né? Eu gosto de lugares assim, né? E eu tenho muito lugar assim de ir lá pro lado do norte, lá pro lado do Recife, onde tem uns lugares bem assim, o povo é bem simples, bem humilde. Eu tenho vontade muito de ir para lá, assim, fazer tipo um arrastão da palavra, louvores para esse tipo de pessoas, e ainda não aconteceu, mas eu creio no meu Deus. Deus já falou para mim que no tempo certo vai acontecer, porque eu gosto de lugares assim para levar. Eu gosto muito da obra missionária, sabe? De levar a palavra do Senhor. Eu gosto sempre de visitar, de orar. Mas ir para fora do Brasil, o meu desejo é ir na África. A África, e Deus já confirmou para mim que no tempo certo, na hora certa, eu vou ainda para aquele povo ali, né?
ficar ali, levar a palavra do Senhor, orar com aquele povo, é o meu sonho. Flávia, muitas pessoas depois vai ver essa entrevista e ver assim, o que Deus fez na sua vida, porque aqui nós estamos contando um pouquinho do lado de que você viveu, de que você passou, você está se abrindo, falando, né? Qual que é a palavra que você tem para as pessoas que estão ainda no deserto, tem promessa, mas não aconteceu? Olha, eu posso dizer para vocês que estão aí ouvindo, que está aguardando a promessa de Deus, o segredo não é desesperar, não é sair da presença do Senhor, é continuar o seu foco, esperando, aguardando o tempo do Senhor, na hora do Senhor vai chegar na sua vida e o deserto vai passar, porque o deserto ele não veio para ficar. Eu tenho prova disso, cantora Flávia de Moraes, dando esse conselho, a prova ela vem, ela tem um começo, um meio e fim, e eu quero dizer para você que vai ter um fim. Desse deserto, dessa luta, desse momento que você está passando, vai ter o fim. Não se desespere. Eu quero dizer para você, continua firme, louvando, fazendo algo para o Senhor, firme, orando, para que o tempo do Senhor chegue na sua vida e você vai olhar e dizer, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena não abrir a boca para murmurar. Esse é o segredo de você chegar até o fim desse deserto. Qual foi a música que realmente ficou marcada no seu ministério, de todos esses CD que você tem? Olha, eu tenho 31 músicas gravadas, mas sempre tem uma marcante, né? Que foi o primeiro CD, que é o Deserto, a música Deserto, a qual ficou muito marcada, que eu vi assim, nos congressos, as irmãs do ciclo de oração cantando, a mocidade cantando, criança de 3 anos gravando vídeo, mandando pra mim, cantando a música Deserto. É no deserto que Deus vai falar, é no deserto que Ele envia o maná, é no deserto que as portas se abrem pra você passar, é no deserto que Deus vai na frente, é no deserto que Ele cuida da gente, é no deserto que Ele garante a vitória do crente. Eita glória! Essa realmente é forte, né? É forte, é muito bom, e é no deserto mesmo que Ele garante a nossa vitória. É muito bom. É verdade. Eu queria que você deixasse as redes sociais a qual você tem, YouTube, Facebook. Amém. Amém. Ali no nosso canal no YouTube, cantora Flávia Moraes, né? E ali no Facebook, Flávia Moraes. E o Instagram, cantora Flávia Moraes, né? @ né? Ali tudo emendado, cantora Flávia Moraes. Ali vocês vão encontrar cantora Flávia Moraes aí, né? Quero deixar meu telefone, ainda tô com 64, né? Tô com 64 ainda, é 64 992 92 10 26. Esse é da minha agenda, você pode entrar em contato, fala comigo mesmo, é comigo mesmo que vocês entrem em contato, nós marcamos a agenda, nós conversamos sobre as nossas agendas, é comigo mesmo. Flávia, eu quero te agradecer desde já, né, pela oportunidade de estar gravando o seu testemunho, com certeza vai ganhar muitas vidas para Jesus, e eu queria deixar para você fazer suas considerações finais. Olha, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que eu sempre falo que tudo que vem sobre o meu ministério, sobre a minha vida, né, é vindo da parte do Senhor, primeiramente, né, você, sua querida esposa, né, e o canal do YouTube, né, que vai estar, né, acessando aí, né, do Vale à Promessa, né. Então, e eu louvo a Deus por essa oportunidade qual vocês têm me dado aqui ao meu ministério e pela vida da mamãe, né, porque eu sempre falo que quando eu tô aqui na região aqui, a mamãe é a minha motorista, né, então louvo a Deus pela vida da minha mãe, né, de estar aqui conosco também nessa gravação, e todos vocês que estão do outro lado ouviu aí, e quer dizer para você, compartilhe com outra pessoa, né, vai aí no link, se inscreva nesse canal, né, dê o seu joinha aí, e quer dizer para você, compartilhe com seus amigos, com a pessoa que você acha que deve ouvir esse testemunho, para que a fé dela venha se aumentar a cada dia e que ela possa chegar até o fim para cantar o hino da vitória.